Boa tarde, bom dia, boa noite. Você está com o pastor Paulo Hassek do canal Yeshua Rei. Coisa linda, coisa preciosa. O nome do Salvador, Atos 4, capítulo 12, versículo 12, diz que não existe nenhum nome no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pelo qual o homem deva ser salvo, a não ser o nome do Filho de Deus. Graças a Deus, estamos aqui nesta tarde, estou aqui na presença do Senhor, terminamos de fazer um período de oração para a glória do nome do Senhor nosso Deus, e agora eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que está aí, sempre nos acompanhando, as mensagens da Bíblia, da palavra de Deus. E eu passei uns dias sem fazer um vídeo para estar trazendo para vocês, mas isso não quer dizer que eu desisti de falar ao coração de vocês, não. É que eu tenho cuidado de estar sempre pedindo para Deus o que dizer, para não chegar aqui e simplesmente falar aquilo que pode ser que seja minha vontade, né? Embora tudo relacionado à pregação da palavra de Deus, dificilmente vai ser a minha vontade, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que já deixou registrado nas Escrituras para nós, que quando nós nos envolvemos e colocamos à nossa disposição para pregar as palavras de Deus, é Ele que fala na nossa boca. Então, que assim seja, né? Que Deus tome a nossa vida e use os nossos lábios para falar as palavras do Senhor nosso Deus, do Santo Evangelho que transforma as nossas vidas, né? Você está com o pastor Paulo Hassek, eu faço parte da igreja Assembleia Divina, um ministério do Deus poderoso. Para você que ainda não nos conhece, eu te convido neste momento a curtir, compartilhar e se inscrever. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com os seus amigos, né? Toca no sininho aí, marca o sininho, porque assim todas as vezes que nós trouxermos aqui uma palavra da parte de Deus, você será avisado de que nós fizemos mais um vídeo e quem sabe a sua resposta possa estar lá neste vídeo, né? Para a glória de Deus. Hoje eu tenho um tema, acredito eu, ser um tema muito importante e desconsiderado talvez por muitos, que é um tema sobre as profecias sobre Jesus. Eu percebo que nas igrejas por onde eu passei e até hoje alguns pregadores que passam aqui pelo altar trazendo as palavras de Deus, as pessoas não falam muito sobre isso, né? As pessoas gostam muito das palavras de autoajuda, dos textos onde passa-se uma grande luta e depois o Senhor transforma isso numa vitória. Isso é bíblico. Está lá, é verdade, aconteceu por centenas de vezes na Bíblia, episódios de pessoas que enfrentaram suas dificuldades, suas lutas, provadas por Deus, causadas às vezes pelo próprio erro da pessoa, mas no final Deus sempre deu vitória. E o nome do Senhor sempre foi glorificado. Mas hoje a proposta da palavra é diferente. A proposta hoje é mostrar para você que Jesus estava presente na Bíblia desde o princípio, né? Se nós formos considerar todas as possibilidades, a própria palavra princípio, que significa Gênesis, já é uma referência ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse: eu sou o princípio. Pronto, o livro de Gênesis já fala de Jesus, já mostra Jesus dentro do livro em várias maneiras, tipológica, figurativa, figura de linguagem, profecias, né, descritas ali a respeito dele. E eu gostaria de falar não só de Gênesis, mas em todos seria muita coisa, mas assim, muitas partes que o Espírito Santo me mostrou, para que eu trouxesse esta lembrança para vocês, esta lembrança de que Jesus estava presente na Bíblia e muita gente não viu. Muitas vezes a pessoa conseguiu ler a Bíblia por várias vezes, mas não conseguiu enxergar Jesus dentro dela no Velho Testamento.
No Novo Testamento é evidente que a história de Jesus é o anúncio do seu nascimento, depois o seu ministério, morte, ressurreição e a delegação da obra na mão dos discípulos. E assim os missionários, apóstolos e pastores que Jesus levantou, cuidando das igrejas até o Apocalipse, que é a revelação do fim dos tempos. Mas no livro de Gênesis, o que nós temos lá? Então, já entendemos que Gênesis significa princípio, né? Se nós formos considerar todas as coisas, no princípio disse Deus, né? Haja luz, pronto, Jesus já é o princípio, já é Deus e já é a luz. Pronto, já aparece Jesus no primeiro versículo de Gênesis, mas não é disso que nós vamos falar hoje. Só estou te mostrando que se eu for considerar que versículo por versículo, Jesus aparece em toda a Escritura, porque Ele é a palavra de Deus que se fez carne e não teria como ser diferente. Mas de uma maneira que você possa compreender, de uma maneira mais apropriada, mais adequada, nós vamos aos fatos, ao que é ensinado nas igrejas, nos institutos teológicos. Vamos ler a nossa palavra aqui, né? A Bíblia, a espada de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Eu falo nossa palavra porque nós amamos ela, né? E gostamos da palavra de Deus, porque você conhece algum crente que não gosta da Bíblia? Eu conheço um monte. Mas quem gosta de Deus gosta da Bíblia. Uma vez eu estava andando de carro numa avenida, uma estrada, na minha frente tinha um caminhão escrito assim: a sua distância da Bíblia revela a sua distância de Deus. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Jesus, tem gente que está muito longe de Deus. Porque tem gente que nunca pega a Bíblia, né? Só vem na igreja, escuta a palavra, ou escuta um pastor no rádio, na internet, mas não tem interesse pela palavra. Isso é um pecado, isso é um erro, viu? Jesus falou, examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É as palavras de Deus que testificam de Jesus, e é isso que nós vamos fazer aqui agora, mostrar para vocês que as palavras de Deus testificam de Jesus. Jesus falou, são elas que de mim testificam. Então nós vamos testificar agora, mostrando para vocês que Jesus estava lá, como eu já falei. Gênesis, no princípio. No livro de Gênesis, assim, que me vem à memória, a mais evidente de todas, e conhecida e pregada, né, pelos teólogos, pelos pastores que estudam a Bíblia, é Gênesis 3,15, essa eu sei de cor, e eu quero ler aqui com você, ó. É a primeira profecia de que Jesus venceria Satanás. Gênesis 3,15 diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que significa isso? É uma profecia lá do princípio da Bíblia. Nós estamos falando aqui de muito tempo atrás, dizendo que um dia, depois que Eva cometeu o pecado, Deus deu uma sentença e foi dita uma palavra. Essa palavra foi dita pelo próprio Deus, que um dia os descendentes de Eva haveriam de receber um filho, e este filho que seria escolhido por Deus, enviado por Deus, seria ferido no calcanhar, porém ele esmagaria a cabeça da serpente. Você já ouviu falar isso? Então isso aconteceu, isso se cumpriu, esta profecia se cumpriu quando Cristo foi levado ao Gólgota, quando Cristo chorou no Getsêmani, quando Cristo foi esbofeteado, cuspido, escarrado, quando ele foi humilhado, colocaram nele ali um manto real vermelho, colocaram nele uma coroa de espinho e lhe deram uma cana na sua mão representando um cetro, e bateram na sua cabeça, na coroa de espinho que encravou na sua cabeça. Naquele momento, Jesus estava sendo picado pela serpente no seu calcanhar. Às vezes nós ficamos pensando, parece que Satanás tinha mais força e mais poder do que Jesus lá no Calvário, no Gólgota. Por quê? Porque Jesus está sendo massacrado.
Jesus está morrendo, ele está apanhando, ele está sendo ultrajado, violentado, ele está sendo humilhado em público perante todas aquelas pessoas. Mas isso estava profetizado, que ele sentiria o que uma pessoa quando é picado por uma serpente sente, o veneno da morte. Jesus ali estava sentindo. Também está profetizado que ele pisaria na cabeça da serpente. E o que foi que aconteceu quando deitaram na cruz? Cravaram suas mãos, furaram suas mãos, os seus pés, levantaram ele no madeiro para se cumprir várias profecias que nós vamos ver também no decorrer do tempo. Talvez eu nem termine hoje essa mensagem, ou talvez eu vou ter que fazer alguma edição para pegar as melhores partes e resumir esta mensagem para que você entenda da maneira perfeita. Mas quando Jesus foi cravado na cruz e levantado ali naquele lugar, a Bíblia fala que ele entregou o Espírito ao Pai e disse: está consumado, e rendeu o seu Espírito na mão do Pai. Naquele momento Jesus estava pisando na cabeça da serpente, porque ali ele estava cumprindo todo o propósito, bebendo o cálice amargo que Deus havia preparado, e ali Jesus ele estava, aleluia, pisando na cabeça de Satanás. A Bíblia fala que naquele momento ele desceu às partes mais profundas da terra, e lá ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tomou a chave da morte e do inferno em suas mãos, e para a glória de Deus subiu aos céus, aleluia, e ressuscitou ao terceiro dia. Que glória, louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. É importante você saber isso, que Jesus aparece na Bíblia. Eu não quero entrar em pormenores, detalhes, numa outra oportunidade a gente entra detalhadamente nesse assunto, que é um assunto assim até polêmico, né? Existem algumas vertentes desse assunto, alguns que acreditam numa coisa, outros acreditam em outra, algumas explicações mais profundas, mas o que eu quero hoje é mostrar que Jesus estava no livro de Gênesis. Jesus estava mostrado lá através de uma palavra profética, a primeira profecia, Gênesis 3,15. Nós temos ainda no livro de Gênesis, para você saber que Jesus aparece lá por várias vezes. Na genealogia está lá Jesus também, mas na vida de Noé, você já pensou na vida de Noé? Glória a Deus. Quem era Noé? Noé era um pregador. A vida de Noé revela Jesus. Era um pregador que pregava para uma geração má, corrompida, pecadora, e que não queria ouvir o conselho, as palavras de Deus. Tem alguma semelhança com os dias de hoje? Tem. É exatamente a geração de hoje, corrompida, depravada, só pensava em sexo, não queria saber de Deus, com o coração cheio de ódio, de morte, dispostos para a guerra. Assim estava a humanidade. Deus se arrependeu de haver feito e falou para Noé: Noé, eu quero que você pregue. Noé pregou durante 120 anos a palavra, tentando trazer aquelas pessoas ao arrependimento. Elas não se arrependeram, e o pensamento de Deus era salvar Noé, a sua família e toda a espécie de animais que vivia na terra, porque o homem estava depravado, corrompido, obstinado, seu coração estava endurecido, o homem não queria Deus. É igual hoje. É igual hoje. O evangelho está sendo pregado de Jesus Cristo mais de 2000 anos. E pela quantidade de pessoas que habitam na terra, nós sabemos que uma minoria são os que realmente servem a Deus. Porque dentre os que a porcentagem de pessoas que dizem-se cristãos na terra, é uma minoria que tenta ser fiel. Então é semelhante aos dias de Noé, que não conseguiu salvar muita gente, mas a preocupação era com a sua família, a preocupação era com a obediência à palavra, e a preocupação era preservar a terra, o lugar que Deus havia criado para colocar o homem para morar. E Jesus é o Noé dos nossos dias, porque Jesus também pregou durante muito tempo, o evangelho tem sido pregado, as pessoas continuam maldosas, corrompidas, obstinadas, e vai chegar um dia que vai vir um dilúvio para Noé. E veio o dilúvio e acabou com todos eles, e veio o dilúvio sem que eles percebessem, e todos eles pereceram, porque não ouviram a voz do profeta. E nos nossos dias será semelhante, só que dessa vez a Bíblia fala que não vai ser mais com água, porque Deus fez uma aliança
com Noé dizendo que não destruiria mais a terra por causa dos homens com água. Mas nós sabemos já que no livro de Pedro, no Novo Testamento, fala que os céus e a terra que agora existem passarão com estrépito e estrondo, os elementos ardendo se dissolverão. Então existe promessa, profecias de que a próxima destruição da terra não seria mais com água, mas seria como fogo. Semelhante aconteceu em Sodoma e Gomorra, que foi destruído com fogo, que também é um exemplo das coisas futuras. A Bíblia fala que tudo que aconteceu lá no passado eram sombras das coisas que haviam de acontecer no futuro. Presta atenção nisso daí. E nestas sombras que aconteciam lá, de uma maneira figurativa, estava Cristo, salvando a família, colocando dentro da arca, que representa a igreja, e no momento certo, abrindo a porta da arca, colocando essa família numa nova terra, numa nova oportunidade de que Deus fará isso de novo, tirando o seu povo daqui e colocando o seu povo num lugar onde, aleluia, vai poder começar do zero, né? Começar de novo, um novo tempo, uma nova dispensação, num lugar de glória. Eu não ia nem falar de Noé, mas já que eu falei, eu quero aqui Gênesis 12, versículo 3, vamos ver o que está escrito lá. Aqui tem uma descrição de Cristo também. Você precisa ser espiritual para entender isso daqui, olha. Quando Deus chama Abraão, ele faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você sabia que essa profecia diz respeito a Jesus? Porque não foi através de Abraão que todas as famílias da terra são abençoadas. Pode ter sido esta palavra por um tempo cumprida sobre os descendentes de Abraão. Realmente a palavra de Deus estava lá sobre aquele povo, mas no momento em que Cristo entra na história, Cristo se torna o descendente abençoado. Cristo se torna ali o descendente que vai fazer com que todas as famílias da terra sejam abençoadas através das bênçãos proferidas a Abraão. Nós sabemos que Jesus descende, né? Ele é descendente de Abraão, depois de muitas genealogias, né? Chega até a idade de Cristo, né, que descende da família de Davi, e nós vemos que todas as famílias que se entregam de verdade, corpo, alma e espírito, elas têm uma experiência com as bênçãos prometidas para o Deus de Abraão, né? Se nós formos lembrar das bênçãos que Deus deu para Abraão, foram muitas, né? Abraão, considerado pai da fé, amigo de Deus, um homem que sem ter uma Bíblia, um Torá, um homem que sem ter uma revelação profunda, um conhecimento teológico, mesmo assim acreditava em Deus e fazia a vontade do Senhor. Nós vemos também aqui no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 18 ao 22. Vamos ver o que tem lá? Do 18 ao 22. Glória a Deus. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a casa de seus filhos depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Descerei agora, e se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Então viram aqueles varões o rosto, e foram para Sodoma, mas Abraão ficou em pé, diante da face do Senhor. Olha que coisa tremenda. Os anjos visitam a Abraão, e Abraão tem um diálogo, uma conversa com estes
com estes anjos. E 2 anjos saíram da casa de Abraão e vão em direção à casa de Ló para resgatar a família de Abraão, que estava numa cidade depravada, numa cidade suja e numa cidade imoral. Os anjos do Senhor vão até lá, porém um anjo fica com Abraão. E Abraão fica conversando com este anjo, e no último versículo diz assim: Abraão ainda em pé diante da face do Senhor. Aquele anjo que ficou com Abraão era Jesus. Era o próprio Senhor. O anjo que conversava com Abraão era o anjo do Senhor. Era a face do Senhor, era a presença de Deus perante Abraão. Então Jesus estava no Velho Testamento. Glória a Deus, Jesus era amigo de Abraão. Que coisa linda, né? É a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos mais ainda no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 18, confirmar esta... Você gosta de Bíblia? Gálatas, capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor, ó. Deus. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela sua promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. O medianeiro não é de um só, mas Deus é um só. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de maneira nenhuma, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Glória a Deus, né? Então aqui se confirma aquilo que nós havíamos falado, que é através de Jesus, né? Se fosse pela lei, ficaria só lá para o povo de Abraão, mas a promessa foi dada, através da promessa chegasse em Jesus, mas antes que viesse a fé, estavam guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto for batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois então descendência de Abraão e herdeiros da promessa feita a ele. Aí, ó, pronto. Gálatas 3, do 18 ao 29. Nós somos o Israel espiritual, os qual receberemos as bênçãos proferidas a Abraão, né? Que coisa linda é a palavra de Deus. Nós em Cristo receberemos todas as bênçãos proferidas a Abraão. Isso é glorioso, você tem que glorificar. Você tem que glorificar a Deus por estas palavras. Vamos ainda, sem perder tempo, o livro de Êxodo, capítulo 12. Vamos ver o que tem lá? Você gosta da Bíblia? Vem comigo. Êxodo 12 diz assim, que é instituída a primeira Páscoa. Mas o que tem a ver Páscoa com profecia? A Páscoa simbolicamente representava Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascual. A Páscoa era uma celebração na qual foi dada por Deus a Moisés, de que as pessoas deveriam comer pão sem fermento, misturado com ervas amargas. Por que isso? Porque quando o povo chegou na terra de Canaã, quando o povo atravessou o deserto depois da libertação, Deus queria que o povo fizesse a festa da Páscoa para relembrar da onde eles haviam sido tirados. Eles precisavam lembrar que um dia eles viveram amargamente, horrivelmente, porque foram 430 anos de chicote sobre o domínio de Faraó, onde eles foram escravizados. O sofrimento foi imenso, a ponto deles clamarem a Deus, e a Bíblia fala que Deus
desceu para ver o que estava acontecendo lá, e Deus resolveu então levantar Moisés para libertá-los. E Deus ordenou a Moisés que fizesse essa festa para eles lembrar, que a gente não deve ficar lembrando do passado para sofrer. Ah, como que eu sofria, não, ficar chorando, não, mas lembrar de onde você veio, porque isso te dá força para você continuar para Canaã. Lembra como era a sua vida antes de Jesus. Lembra para você ver como antes do pão, né? Porque daí eles comiam ervas amargas e depois comiam pão. O pão representa o pão da vida que desceu do céu. O pão representa Jesus. É o que nós fazemos hoje na Santa Ceia. Nós comemos do pão representando a carne de Cristo, que nos dá força espiritual para vencer. E lá no Velho Testamento, a ceia deles era ervas amargas e pão. O pão representava a palavra. O pão representava Jesus, o pão representava a força que Deus dava para eles. Mesmo em meio à amargura, eles estavam indo em direção a uma terra que manava leite e mel. Tem alguma representação hoje? Nós estamos neste mundo aqui, em meio à amargura, sofrendo, passando prova, dificuldade, luta, mas nós temos o pão, nós temos Deus, nós temos Jesus. E para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para o céu, aonde nós vamos desfrutar de delícias perpetuamente, diz o livro de Salmo. Na tua presença, delícias perpétuas. Nós não podemos imaginar o que nos aguarda no céu. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nunca passou pelo coração do homem as coisas que Deus preparou para o homem. Existem muitas coisas maravilhosas, coisas lindas, coisas que nós temos uma pequena dimensão de como que vai ser. O livro de Apocalipse, alguns textos do livro de Daniel, alguns textos dos profetas menores e maiores, como Ezequiel e outros menores, que tiveram alguma visão com o mundo espiritual. Nós podemos imaginar de como que vai ser, mais especificamente, o livro de Apocalipse, mas nós não imaginamos como é o céu. O céu, irmãos, é o maná de Deus. Vocês sabiam, falando de pão, aqui, que o povo teve fome no deserto e eles quiseram comer pão. Fala, da onde nos virá pão no deserto? Poderia Deus preparar uma mesa no deserto? Fala, eu é que não posso, você não pode, mas Deus, Ele pode preparar a mesa no deserto, sim. E a Bíblia fala que Deus fez chover o pão para eles, todos os dias eles recolhiam e comiam o maná. Quando caiu pela primeira vez, o povo viu aquela nuvem descendo sobre o acampamento e começaram a cair pãezinhos do céu. E o povo pegou aquele pão, Deus mandou eles comer, e quando eles começaram a ver aquilo, aquela glória descendo do céu, e eles com vontade de comer pão, e quando eles pegaram aquilo, eles disseram assim: maná. Sabe o que significa maná? Significa o que é isto? E eles ficaram, o que é isto? O que é isto? Por isso eles foi chamado de maná. O que é isto? Aquilo era o pão do céu, o pão dos anjos, aleluia, segundo a própria palavra diz. E eles se alimentaram daquela comida por muito tempo, até que não foi mais necessário descer aquele pão para eles. E hoje nós não comemos o maná do povo de Israel comeu, mas hoje nós comemos do próprio pão da vida, que disse: vocês dizem no deserto, vocês comeram o pão da vida, mas eu digo que o meu Pai é quem dá o pão da vida para vocês, e eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão que alimenta a nossa alma, Jesus é o pão que alimenta a nossa vida, Jesus é o pão que sustenta a nossa fé, a nossa força. Não admito você falar para mim: eu estou fraco, eu não consigo, eu não vou vencer, para mim já acabou. É porque você não está comendo pão. Se alimenta de Jesus para você ver se a sua fé não é revigorada, não é levantada, não é restaurada com poder, porque Jesus é um pão poderoso, o pão vivo que desceu do céu. Aleluias. Em meias amarguras, se alimente do pão. É o pão que vai te levar até a terra de Canaã, quando você não vai precisar mais das coisas que nós vivemos aqui neste mundo, das coisas que nós fazemos aqui. Lá nós estaremos junto com Ele, seremos semelhante a Ele, estaremos com Ele para sempre. É muita glória, irmãos? Tem muita coisa aqui ainda para falar para vocês.
Esse talvez vai ser um dos maiores vídeos. Você não conseguir assistir de uma vez, assista em 2, 3, 4 vezes, pausa o vídeo, depois volta. Não é um pouquinho, mas eu não vou parar esse vídeo enquanto não passar todo o conselho de Deus para vocês. Você precisa saber que Jesus estava no Velho Testamento. Nós vamos também na história de Moisés. Quem era Moisés? Moisés era o libertador do povo de Israel. Também representava Jesus, né? Que veio depois de muito sofrimento, entendeu? Libertar um povo que estava debaixo do domínio, do chicote de um tirano, né? De um rei maligno, mau, que escravizava, forçava as crianças, abusava das mulheres e maltratava os homens com chicote. É um símbolo do mundo hoje. E no meio de tanto sofrimento, o povo começou a clamar, o povo começou a pedir, e o povo começou a interceder, e Deus resolveu intervir, dando a eles um libertador. Isso acontece por várias vezes na Bíblia. E talvez hoje o que esteja acontecendo na política atual seja uma das manifestações de Deus se repetindo, porque o povo sofre, o povo é humilhado, o povo é roubado, o povo é destruído, o povo passa por problemas de saúde, o povo passa por problema financeiro, o povo passa por problemas com jovens, e aí o povo clama, e os pais e as mães clamam filhos, os filhos são perseguidos, as crianças foram mortas, né? Na época de Moisés houve uma matança imensa de crianças, porque o povo estava crescendo demais e o rei não queria que o povo crescesse, então tinha que matar as crianças. Essa questão do aborto não é uma coisa de hoje não. O diabo sempre, de tempo em tempo, se levanta contra as crianças, porque ele sabe que as gerações, principalmente os filhos dos servos, têm promessa de Deus, e ele luta contra a nossa descendência. Então ele vem tentaram matar, aí Moisés foi poupado, e aconteceu a mesma coisa na época de Jesus, que estavam matando crianças. Herodes mandou matar um monte de criança, porque querendo matar todas aquelas crianças, ele imaginava, vou matar o Cristo, vou matar Jesus também, e assim não vai ter ninguém para disputar o reino comigo. Ele pensava que Jesus vinha atrás do trono e do reino dele. Ele não sabia que Jesus tinha um outro reino, um reino espiritual, que não é deste mundo, que só quem crê e tem fé entra deste reino, o reino de Jesus. Então Moisés, ele representava alguém que foi enviado por Deus para fazer uma grande obra. Qual era a grande obra? Tirar o povo do domínio de Faraó, que representa Satanás e os seus demônios, e levar este povo salvo para a terra de Canaã. E o que Jesus veio fazer? Jesus também foi livrado da morte quando mandou matar todas as crianças 2 anos para baixo. Jesus cresceu, pregou o evangelho, começou com 12, e depois foi 70, e depois de 70 foi 500, e depois 120, cheio do Espírito Santo, e assim a palavra se propagou, e cada vez mais, quanto mais matavam, mais gente chegava, e a obra foi crescendo, e nós estamos sendo conduzidos pelo deserto que representa o mundo, e o diabo está perseguindo a gente, lutando, está vindo lá atrás, mas vai chegar uma hora que Jesus vai nos colocar do outro lado. Nós vamos cantar o hino da vitória, e nós vamos em direção à terra de Canaã. Né, quando nós passamos pelo mar, né, nós batizamos após aceitar Jesus. O apóstolo Paulo ensina isso, que quando eles passaram por dentro do mar e chegaram do outro lado, Miriam cantou, aquilo representava o batismo nas águas. Que glória! Que glória! Eles passaram por dentro das águas. Nós que aceitamos a Jesus de verdade, que acreditamos em Jesus conforme diz a Bíblia, nós passamos pelas águas também, chegamos do outro lado de vitória na mão, os demônios caem por terra, e agora tem a nossa trajetória até a terra prometida, que é o paraíso, a nova Jerusalém celestial, o céu. Para onde Jesus está nos conduzindo. E aí, na vida de Moisés, vão ter várias manifestações de Deus, diretamente, cara a cara com Moisés, que todas elas representam Deus e Cristo. Glória a Jesus, que maravilha, glória a Deus. Jesus estava na Bíblia. Você consegue glorificar a Deus, saber que desde o princípio do mundo, Jesus é a pedra principal de esquina, a pedra angular, rejeitada por muitos, mas para aqueles que acreditam, é a pedra angular, é a pedra principal, é através de Jesus que tudo acontece na Bíblia. Jesus é o tema central das Escrituras. As profecias falam dele, ele falou, examine as Escrituras, elas vão te mostrar quem eu sou. Então nós vemos aqui, né, a instituição da Páscoa. Vamos ainda falar um pouco de Abraão. Abraão, né, é aquele que recebeu a palavra pela fé, e obedeceu o Senhor, e Deus andava sempre com ele. Nós já falamos um pouquinho aqui de Abraão.
Mas nós sabemos que ali ele era um homem de fé, era um homem amigo de Deus e que passou muito tempo esperando uma promessa se cumprir. Não tem como falar de Abraão sem falar da sua maior provação, que foi esperar durante 25 anos, desde a primeira promessa até o dia do cumprimento. Isso porque durante a sua idade, até os 75 anos de idade, ele tinha desejo de ter filhos e não tinha. Sara tinha desejo de ter filho e não tinha. Então ele esperou praticamente, aí em torno de 25, uns 70 anos mais ou menos, 60, 70 anos esperando, desde a sua fase adulta, você coloca 75 menos 20, que é a idade que um homem geralmente tem um filho, entendeu? Ficou 55, 60 anos vivendo, desejando ter um filho, até que lhe veio a promessa. Quando veio a promessa, mais 25 anos de espera, e ele continuou acreditando. Este homem acreditou tanto em Deus, que a Bíblia fala que o seu corpo amorteceu, a Sara, o útero dela, que já era estéril, também não gerava mais, já tinha passado da idade de ser mãe, e aos 90 anos de idade ela engravida, e ele com 99 anos de idade vai lá e consegue fazer um filho, porque um anjo aparece para ele e fala para ele que ele vai ter um filho. Quem é o filho que Abraão vai ter, que se chama Sorriso, se chama Isaac? Ali naquele momento, Abraão representa a humanidade esperando uma grande promessa que demorou milhares de anos para que aparecesse. E quem foi que apareceu? Trazendo sorriso, alegria e satisfação para as pessoas. Apareceu o nosso sorriso, que é Jesus. Aí aparece Isaac, que representa Jesus. Nós vamos ver isso durante toda a sua vida. E depois, quando ele é levado lá no Monte Moriá, que Deus fala para Abraão: eu quero que você me ofereça o que você tem de melhor. O que o pai tinha de melhor? Era o filho prometido, o filho da promessa. Ele é levado ao alto de um monte, é preparado um altar, é preparado as madeiras para fazer um holocausto, um sacrifício ao Senhor. Ele é colocado ali. Tudo aquilo representava que um dia Jesus seria levado ao monte, seria colocado sobre uma cruz e ele seria degolado, ele seria morto ali. Só que daí naquele cenário de Abraão, Isaac é tirado, porque ele era apenas uma figura, e Deus fala: não faças tal coisa, porque não era Isaac que tinha que morrer, era só uma figura, para você saber que Jesus estava sendo mostrado lá. Aí eles olham para trás e vê um cordeiro amarrado pelas pontas lá no alto do monte, alto que demorou 3 dias para eles chegarem. Não era um monte pequeno, demoraram 3 dias para eles chegarem no alto do monte. E tinha uma ovelha amarrada lá. Quem colocou aquela ovelha, aquele cordeiro lá? Aquele cordeiro representava o Cordeiro de Deus que morreria no lugar, aleluia, de Isaac. Aleluia, era Jesus que tinha que morrer. Representava Jesus que morreria no lugar da humanidade, no lugar da humanidade. Jesus entra no cenário ali, é representado de várias formas na Bíblia. Jesus aparece de várias maneiras na palavra de Deus. Se isso não te alegra o seu coração, eu não sei o que Deus tem que fazer para alegrar. Eu acho que não vai ter o que Deus faça para alegrar o seu coração, porque Jesus é o que Deus tem de melhor. Abraão, o que tinha de melhor era o filho Isaac, e o que Deus tinha de melhor, a Bíblia fala que Deus tinha um único filho, e fez ele vir no mundo e morrer, e derramar o seu sangue para salvar você. Deus deu o que ele tinha de melhor, de tudo que Deus criou lá, segundo a Bíblia, na primícia das criações, aleluia, Deus não tinha nada que pudesse, aleluia, ser melhor do que Jesus, e ele veio para salvar você. Então nós vemos ali Jesus na vida de Isaac, nós vemos no episódio da vida de Jacó, glória a Deus. Eu creio que Deus vai me dar a oportunidade de falar um pouco do Novo Testamento, mais para frente eu vou tentando mesclando aqui, velho e novo, para você entender também acompanhando no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento Jesus aparece assim, de maneira figurativa, quando Jacó fugiu por causa das suas transgressões, lembrando vocês que a palavra Jacó significa suplantador, ladrão de terras, enganador, por causa das suas falhas, combinado com a sua mãe, falharam, erraram, fizeram coisas erradas, ele teve que ir embora, fugiu, seu irmão queria tirar sua vida,
por causa do roubo, do engano, né, da primogenitura e daquelas bênçãos que ele roubou do seu pai. Ele vai para o deserto e lá ele peregrina. A vida se torna difícil, ele fica sem nada, né, por causa das suas atitudes ali. Ele perde a amizade, a presença do seu pai, ele perde a amizade, a presença da sua mãe, ele perde o seu irmão, sua família e tudo que ele tinha, por causa dos seus erros, né? Mas como Deus tinha um plano com os descendentes de Abraão, lembra? Que deu uma promessa aqui que fala que Deus vai atrás dos descendentes de Abraão e abençoa eles. Jacó era, glória a Deus, descendente de Abraão. Então Deus vai atrás. Eu me alegro, irmãos, eu rio assim, porque eu me alegro. Jacó era descendente de Abraão, então ele estava debaixo de uma promessa, igual hoje. Hoje nós estamos aqui e temos fé em Jesus. A promessa diz respeito a nós. Está escrito lá no livro de Atos. E aos nossos filhos. Deixa eles andar por aí. Deixa eles experimentar as coisas do mundo. Só tenha fé, coloque na mão de Deus, confie. Na hora certa a promessa vai atrás dele. Eles são descendência, nós estamos orando por eles, nós estamos clamando por eles. Jacó estava lá no deserto sozinho, passando necessidade. E um dia ele não tinha nenhuma cama para dormir, não tinha nenhum lugar quentinho para se esconder, para deitar, para dormir. A Bíblia fala que ele teve ali a terra por cama, o céu por teto e colocou uma pedra como travesseiro. A Bíblia diz que existia uma pedra espiritual que seguia o povo de Israel e eles não percebiam, mas aquela pedra era Cristo. Glória a Deus, aleluia. Jesus aparece na vida de Jacó como uma pedra. Há pedras que os judeus rejeitaram. A pedra de esquina, a pedra principal que seguia o povo de Israel. Em cada altar construído de pedra. No Jacó agora que vai lá deitar em cima da pedra, ele coloca a cabeça na pedra. Quando ele põe a cabeça na pedra e ele dorme, a Bíblia fala que os céus se abriram. E ele viu uma escada, aleluia, que ligava os céus e a terra. E os anjos desciam e subiam por ela. Quem era aquela pedra? Era Jesus. Se alguém quiser ver os céus abertos, como subir e descer, como descer e subir na presença de Deus, tem que passar pela pedra. E naquela noite ele fez uma oração e Deus respondeu, mostrando para ele que os céus estavam abertos, e a partir daquela noite, a vida de Jacó começa a mudar, porque teve um encontro com o eterno espiritual, o qual mostrou para ele que ele também fazia parte das bênçãos de Abraão. Jacó faz um pacto com Deus, faz um propósito com Deus, que se Deus estivesse com ele, ele seria um homem de Deus, certamente daria o dízimo de tudo que o Senhor colocasse na sua vida. Então Deus começa a abençoar ele e ele consegue trabalho, ele consegue esposa, ele consegue família e ele consegue prosperar, muda de vida, seu caráter é transformado e ele deixa de ser numa madrugada que um anjo enviado por Deus luta com ele lá no Val de Jaboque e o nome dele é transformado de, aleluia, usurpador para Israel. Seu nome é transformado de Jacó para Israel. Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece, né? El significa eu. Isra significa aquele que luta. Aquele que luta com Deus. Para quem não sabe, eu no passado era uma das pronúncias do nome de Deus. Lembrando que Deus falou para Moisés: quando eu chegar para Faraó, eu vou dizer quem me enviou. Diz assim, o eu sou me enviou. Então, eu, El, que aparece também Daniel, Ezequiel, né? Emanuel. O El significa eu. É uma pronúncia do nome de Deus. Vocês estão compreendendo? Então, Jesus já estava lá na vida de Jacó, abençoando ele, transformando a vida dele. Glória a Jesus. Eu poderia falar dos 12 filhos de Jacó. Todos eles têm uma sombra, características, uma tipologia, mas eu vou me ater aos mais conhecidos para que você possa se alegrar comigo. Se alegra comigo em nome de Jesus. Então nós falamos de Jacó.
Nós vemos também na vida de Gideão, né? De uma forma figurativa, mas Jesus aparece lá no livro de Gideão. Gideão estava numa época de dificuldade, plantavam, quando chegava a época da colheita, os filisteus vinham e tomavam tudo, acabava com tudo, deixava o povo de Israel em sofrimento, grande miséria, grande dor, e Gideão não aceitava isso. Um dia ele estava malhando trigo no lagar, quem que aparece lá? O anjo do Senhor, para falar com Gideão. E aquele anjo do Senhor, você sabe quem é? Muitas vezes no Velho Testamento, muitas vezes, quando aparece a palavra anjo do Senhor, pode observar, a palavra anjo aparece com um A maiúsculo, mesmo no meio da frase. Quando na Bíblia aparece o anjo com um A maiúsculo, é uma referência ao próprio Senhor Jesus, que aparecia de forma angelical no passado, aparecia em forma de homem, aparecia em forma de pedra, aparecia em forma de manifestações, né? De forma figurativa, mas Jesus estava lá no Velho Testamento, acompanhando tudo, né, que acontecia lá. E nós ficamos pensando que Jesus nasceu de Maria e que antes disso ele não existia. Ele mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus já estava lá presente na vida deles, né? E ele vai lá e fala para ele, falou, você vê que eu estou aqui, se o Senhor é comigo, o que está acontecendo de errado, porque se o Senhor é comigo, por que tanto sofrimento, por que tanta desgraça? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta? Por se o Senhor é comigo, por que tanta coisa ruim, Senhor? Aí Deus vai lá e fala para ele assim, vai nessa tua força, porque tu livrarás Israel. É no meio da dificuldade que Jesus se manifesta e põe fé no seu coração. É no meio da dificuldade que Jesus se manifesta e põe autoridade na sua vida. Não é dormindo, relaxado, balançando uma rede. É no meio da luta que Jesus aparece e fala para você, vai porque eu sou contigo. Fala, mas Senhor, mas se o Senhor é comigo, eu quero que o Senhor me dê uma prova de que o Senhor é comigo. Deus vai lá e prova para ele que está com ele. E ele vai e vence um exército de 32 mil soldados com 300. Só com 300. Um dia eu vou falar sobre Gideão, os detalhes aqui. São coisas importantes, irmãos. Por que Gideão conseguiu essa vitória espetacular? Porque ele ouviu o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor é quem? O mensageiro do Senhor. A palavra anjo significa mensageiro. Quem é o mensageiro do Senhor? Profetizado por Malaquias. Eis que eu envio o mensageiro do Senhor. Quem é esse mensageiro? Esse anjo mensageiro que trouxe para nós boas novas de salvação? É Jesus, é Yeshua, Yeshua Mashiach, é o Yeshua, o Filho de Deus, é o Senhor Jesus para nós aqui no Brasil. E não fica com esse negócio de que Jesus é porco, Jesus é cavalo, Jesus... Um dia eu vou trazer um estudo aqui sobre o nome do canal, tá bom? Te prometo que a próxima mensagem eu vou trazer um estudo detalhado do que Deus me mostrou a respeito do nome de Yeshua. Não tem nada a ver com esse negócio dessa bobagem que Jesus é porco no latim. Primeiro que ninguém estuda a Bíblia em latim. Só os padres faziam isso e hoje em dia nem eles mais. Entendeu? E nós não acreditamos no Jesus latim. Nós acreditamos no Jesus de Israel. E lá o nome dele é Yeshua. Né? Uma breve explicação aqui para vocês. Porque lá na linguagem hebraica não existe o J, então não tem como ser Jesus, é Jesus, né? Então, Jesus é uma abreviação, uma tradução do nome, que de Yeshua se tornou Jesus, né? Aí eles falam que o Sus é porco, que o Iê é... Olha, deixa eu preparar um estudo certinho, vou trazer para vocês, e vocês, aleluia, te prometo que eu vou trabalhar uma semana... Vou ficar 7 dias preparando o melhor vídeo para que você não tenha mais dúvida a respeito do nome. Se é Jesus, se é Yeshua, se é Yahusha, né? Se é Hashem, se é Eloí, essas terminações, esses nomes que eram usados no passado, nós vamos aqui tentar detalhar todos eles para que você compreenda e não tenha mais dúvida e não se sinta mais culpado de chamar o Filho de Deus de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar às profecias. Então, Malaquias profetizou sobre ele,
Jefté, Sansão, Moisés, Josué. Josué significa salvação. Era o grande líder que atravessaria com o povo várias batalhas, vários exércitos inimigos. Ele atravessaria junto com este povo para um lugar prometido por Deus, uma terra que mana leite e mel. O nome dele, Josué, em hebraico é Oxéia, que significa salvação. Não é Josué, é Oxéia, ou Oséias, né? Melhor traduzido para nós. E o nome de Jesus significa o quê? Salvador. Que não é Jesus na verdade, é Yeshua, significa Salvador. Oséias significa salvação. Então, olha a semelhança do nome, que estava na frente de um povo, levando eles para uma terra prometida. Josué representa Jesus, salvando o povo de uma perseguição e passando por muitas batalhas. Não é assim a nossa vida? Andando atrás de Jesus, enfrentando vários problemas, enfrentando barreiras, reis, inimigos, muralhas, batalhas terríveis que temos que rodear como Jericó, perdendo às vezes por causa de Ai, cidade pequena, mas tinha maldição no meio do povo. Quantas vezes na caminhada é assim? Nós vencemos vários gigantes e lá na frente a gente começa a perder por causa de um problema pequeno, e quando a gente vai ver, o problema está dentro da nossa casa e é coisa pequena, tem maldição no meio do povo. Aí Deus para de abençoar, as vitórias param de chegar, até que seja revelado onde está o problema, porque Deus revela. O nosso Deus é um Deus que mostra onde está o problema, e a gente vai lá e toma as providências, e Deus volta a abençoar o povo. Assim é Jesus com a gente. Em toda a Bíblia estava ele lá na vida de Davi. Davi também, vários episódios da sua vida representa Jesus nos dando a vitória. Por exemplo, Davi representa Jesus vencendo Golias, que representa um grande mal, o inimigo das nossas vidas, que blasfema durante muito tempo, querendo nos humilhar, e de repente chega alguém que não aparece com nada, que não tem aparência, que não tem fama, que não tem família, né, assim, conhecida como nobre e tal, mas do nada ele sai de trás de cuidar de poucas ovelhas, vai lá e pela fé ele derruba um grande gigante, e assim se tornando o maior rei de Israel. Até hoje, nunca houve nem haverá alguém como Davi. O que aconteceu nos dias de Jesus? Apareceu, ninguém sabia quem era, ninguém sabia de onde veio. A Bíblia mostra que ele era filho de José e de Maria, para a gente conhecer, mas Jesus não era de família nobre, não era reconhecido como grande príncipe nem nada, e Jesus apareceu, foi lá e venceu Satanás e se tornou o maior rei de todos os reis. Por isso o nome do canal é Yeshua Rei, porque Jesus é o nosso rei. Então tudo, irmãos, que a Bíblia mostra no passado, mostrava Jesus no Velho Testamento. Sem falar da Arca da Aliança, dos utensílios, do tabernáculo, do Santíssimo Lugar, da vara de Arão, do maná, do vaso que ficava dentro da Arca da Aliança, que trazia a presença de Deus, da pia de cobre, do lugar, do pátio externo, do pátio exterior, do santuário, de todos os utensílios que eram, tudo representava. O candelabro, a luz, tudo aquilo mostrava Jesus. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Uma coisa que me passou na cabeça aqui, que na praga da escuridão, no deserto, a Bíblia fala que em toda a terra tinha trevas, mas dentro da casa dos israelitas tinha luz, e aquela luz representava Jesus. Exatamente, Jesus estava lá através de uma figura da iluminação dentro da casa das pessoas que acreditavam em Deus, enquanto todo o reino do Egito estava em trevas, em densas trevas, e não conseguiam ter luz de maneira nenhuma, mas para o povo de Deus tinha luz. Então nós estamos num mundo que está em densas trevas, muita sujeira, imoralidade, nojeira de pecados deste mundo, mas para aqueles que são de Deus tem luz dentro do seu lar. Eu não estou falando de lâmpada, de luz elétrica, eu estou falando da presença de Jesus, da iluminação pela palavra de Deus. Apesar que tem umas casas que estão quase apagadas, né? Mas Jesus assopra no pavio, o pavio pega. Amém? Para não ficar muito longo, irmãos, eu vou terminar aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou combinar um negócio com vocês que curtiram. Se você chegou até aqui, eu quero que você comenta no final do vídeo.
Pastor, continua falando de Jesus no Velho Testamento. E nós vamos a outras profecias aqui, ó. Tem um monte aqui, um monte de profecias no Velho Testamento que apontavam para Jesus. Eu vou sair da forma figurativa, da qual eu estava falando agora, através de símbolos, de figura, de tipologia, e vamos para as profecias diretas a respeito de Jesus. Estão lá no Velho Testamento, no Testamento. Elas estão lá no Velho Testamento, profecias lindas, profecias poderosas, que se cumpriram na vida de Jesus. E ainda tem profecias que ainda vão se cumprir. Você crê nisso? Eu creio. Então vem comigo. Você está com o pastor Paulo Hasek do canal Yeshua Rei. Volte a nos ouvir. Volte a participar conosco. Curta, compartilhe, se inscreva e não esqueça. Toca a notificação e divulgue. Chame os seus parentes, primos, amigos. Lá no WhatsApp. Compartilhe a mensagem. Vai no Facebook. Compartilha, me ajuda. Me ajuda a crescer, porque se eu crescer no canal, milhares de pessoas vão receber esse conteúdo. Milhares e milhares de pessoas vai ser espalhada esta palavra. Uma hora esta palavra pega uma pessoa que está lá em grande aflição. E essa pessoa pode ser salva por Jesus, porque você compartilhou. Porque você me ajudou. Porque você fez a sua parte no reino e se tornou uma bênção na mão de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Uma próxima oportunidade, quem sabe amanhã eu já vou fazer um outro vídeo. Agora eu vou me preparar, vou trabalhar, mas quem sabe amanhã ou depois da manhã eu preparo uma outra mensagem, continuando esta mensagem. Vou até colocar na descrição lá no YouTube. Continuação das profecias de Jesus no Velho Testamento, para você saber que é com você que Deus quer falar. Deus vos abençoe, em nome de Yeshua Rei. Amém.